reunião da noite, agradecendo ao Mestre Jesus por mais este momento. Pedimos para o Mestre Jesus nos auxiliar, nos fortalecer nesta caminhada e buscar através da mensagem da noite com a palestrante Rose Diniz, trazendo a mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, item 26, provas voluntárias do verdadeiro silêncio. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, ilumine e proteja todos nós presentes, por aqueles que ainda não conseguiram entrar, e abençoando a toda a humanidade sofrida, necessitada da tua luz. Que a tua bênção, o teu amor, fortaleça cada um de nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, a mensagem agora é com você. Muita paz, Deus proteja. Amém. Então, meus queridos irmãos, nós gostamos de dizer que as primeiras palavras, né, de um trabalhador espírita devem sempre ser de agradecimento a Deus pela oportunidade dessa encarnação, né, de agradecimento ao Mestre Jesus por nos proporcionar mais essa valorosa oportunidade de trabalho doutrinário, divulgando essa doutrina de tantos esclarecimentos e tantas consolações, e que traz, né, aos nossos corações, não é? E através da queridíssima pessoa do senhor Alberto, né, seu Alberto, gostaríamos de agradecer a todo o pessoal do Centro Espírita Redenção, Mensageiros da Luz, por esse convite amoroso que nos foi feito de trazermos hoje essa palestra em forma de estudo, né? Onde nós buscamos nos aprofundar e aprendermos assim um pouquinho mais desse nosso Evangelho segundo o Espiritismo tão abençoado, né? Evocando assim também agora a nobre presença espiritual em nossos lares do grande codificador Allan Kardec, porque todo estudo do Evangelho é um estudo sério, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, né? Jesus estará, e sobre o Evangelho de Kardec, ele também, para que ele possa direcionar, né, a compreensão e o entendimento doutrinário de cada um de nós aqui, que nos encontramos presentes online, e da mesma forma também possa direcionar, assim, ir direcionando a compreensão e os entendimentos doutrinários daqueles irmãos que virão posteriormente buscar o estudo, né, que o seu Adalberto diz que vai gravar, né, e ficar offline para os irmãos poderem acessar depois. Então, nós pedimos ao Pai Maior que esse já querido para nós, né, Centro Espírita Casa de Redenção Mensageiros da Luz, continue para todos sempre realizando seu importante trabalho em nome do Cristo de Deus, né, esclarecendo almas, fazendo brilhar sobre elas a doce luz do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E que assim seja, né, meus irmãos, e com muita fé assim será, não é, amados? Pois bem, minha gente, vamos ao nosso estudo de hoje. Lembrando que todas as vezes que o Mestre Jesus se reunia na casinha de Simão Pedro para ensinar o Evangelho, né? No caso dele, ele ensinava, no nosso caso, nós vamos estudar juntos, né? Ninguém está aqui para ensinar nada, nós vamos estudar juntos.
né? Então, todas as vezes que ele se reunia na casinha de Simão Pedro para ensinar o evangelho, era sempre uma noite de cura. Cura do corpo físico, cura do corpo espiritual. Então, nós vamos, né, pegar as nossas garrafinhas com água, o nosso copo com água, vamos pegar nosso evangelho segundo o Espiritismo. E quem não possui o evangelho, não se preocupe, porque o texto que foi proposto para nós, ele é mais ou menos pequeno, o entendimento é gigantesco, né? E nós vamos tentar passá-lo na íntegra, né? Porque é impossível, meus irmãos, esgotar qualquer que seja o conteúdo, do menor que seja, dos textos do Evangelho. Né? Se pegássemos uma frase desse texto e falássemos 1 hora sobre ela, certamente nós não iríamos esgotar esse assunto, tá? Então, vamos estudar o máximo que nós pudermos e para isso, para que a gente possa introjetar o máximo possível, basta nós nos entregarmos ao estudo, né? Abrindo os ouvidos e os olhos da nossa alma. Combinado, gente? Então tá ótimo, né? Bom, meus queridos, para quem aqui, umas carinhas que eu não conheço, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Roseli e os meus irmãos queridos me chamam de Rose. E é assim que todos aqui, todos podem e devem me chamar, certo? E como já foi dito a vocês, para o estudo dessa noite, nós vamos abrir o nosso evangelho lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do evangelho, gente. E lá nós vamos seguir até o item 26, né? Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. É um texto escrito e assinado por um anjo guardião, um anjo da guarda, em Paris, 1863. Né? Olha que coisa legal. E silício, gente, para a gente saber o que nós estamos e vamos estudar, né? Primeiro, vocês precisam pensar aí que esse silício é com C, não é com S, né? Por quê? Porque o silício, né, com S, ele é um item da tabela periódica, né? Ele é um metal. E o silício com C, ele é uma outra coisa, é ele que nós vamos estudar. E o que é esse silício, gente? O silício, ele é uma espécie de um aparelho, ele é um cinto, sabe? Para quem não conhece, usado desde antes da Idade Média, praticamente assim pela Igreja Católica Romana, né? E esse cinto, ele é ajustável. E como eu fui estudar um pouco mais sobre esse silício, eu descobri que ele é usado até hoje, até o Papa João Paulo II usava. Isso foi um assunto que virou uma polêmica, né? O Papa usava esse silício. E o que é o silício? O silício é um cinto, né? Um cordão de metal ou de corda fina. Geralmente ele era de metal e esse metal ele tem umas pontinhas, uns pregos cerrados assim, uns dentinhos cerrados para a parte de dentro. E você vem e pega esse cinto, envolve no seu corpo, seja no braço, na cintura, geralmente na perna. E à medida que você acha necessário, você vai apertando isto para mortificar, para machucar, para fazer sofrer a sua carne. Por quê? Para
infringir sofrimentos, porque, teoricamente, eles acreditam que isso é agradável a Deus. E nós não estamos aqui para, não é a nossa função criticar. É apenas para nós sabermos do que é que o anjo guardião está falando para nós. Então, as pessoas acreditavam que usando esse silício, quando tinham pensamentos que não eram muito favoráveis, não eram pensamentos honrosos, eram pensamentos assim vulgares, ou tinham desejos que não eram honrosos, né? Pessoas que religiosas que tinham desejos sexuais e não poderiam ter esses desejos, eles se infringiam esses martírios, esses altos sofrimentos, né? Para afastar das suas mentes, fazendo sofrer a carne. Enquanto nós imaginamos e sabemos que, na verdade, né, não é a carne que é fraca, é o espírito que se faz leviano, não é? Então, nós precisamos educar o espírito para que a carne não se deturpe ali. Mas, pelo que eu li, as interpretações que eles fazem, né, da parte bíblica se baseia muito no Antigo Testamento e é muito complicado analisar o Antigo Testamento. E a parte que eles analisam do Novo Testamento é uma análise muito complicada para o nosso entendimento, tá? Então, melhor não julgarmos, melhor analisar, entendermos e analisarmos e sabermos que o espírito imortal precisa ser educado, certo? Então, é deste silício que o espírito que participou da falange do Espírito Verdade está falando, né? É deste silício. Então, ele vai falar para nós no texto, né? Um anjo guardião. E antes de qualquer coisa, nós vamos a esse texto, né? Sabem por quê? Porque é um texto que está na parte das instruções que foram trazidas pelos Espíritos do Senhor, né? E é bom que nos atentemos muito a isso. Porque é fato muito comum nós ouvirmos no nosso meio, não é, irmãos? Alguns irmãos, assim, reclamando, ou seja, reclamando, clamando várias vezes, né? Pedindo várias vezes, eu gostaria tanto que o meu anjo da guarda falasse comigo, o meu mentor, meu anjo guardião falasse comigo, né? E na verdade, ele fala, nós precisamos saber como, né? E esses irmãos, eles querem que o anjo guardião lhe orientasse, né? Mais diretamente, mais claramente. Pois bem, aqui, através desse texto, a gente tem a impressão que, durante a codificação, Deus ouviu os nossos pedidos, né? E, por isso, permitiu que iluminados anjos guardiões viessem atender os nossos pedidos de orientação mais direta, né? De conversação mais direta com os nossos anjos guardiões. Então, tenhamos nós, assim, de nossa parte, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nos ensina Jesus sobre isso. E dito isso, minha gente, vamos ver que
para nos instruir, o anjo guardião, ele inicia esse texto lindíssimo, trazendo para nós 4 perguntas que, segundo ele, têm o mesmo sentido e o mesmo significado. E com elas, ele quer incentivar, né? O quê? A nossa fé raciocinada, certo? Então, nós vamos obedecer, não é? E estudar esse texto da forma como ele deve ser estudado, certo? Ótimo? Então, vamos lá. Ele inicia dizendo assim que muitos perguntaram, né, se é permitido ao homem assim suavizar as próprias provas e que essa questão seria o mesmo que essas outras questões assim, é permitido a alguém que está se afogando procurar se salvar? Será? Ou alguém que tendo um espinho cravado na pele, é permitido retirar esse espinho? Será? É permitido a alguém que está doente chamar um médico? Será? Bom, minha gente, essas são as 4 perguntas iniciais, né, que ele nos fez. E nem precisamos pensar muito para responder 4 vezes, né? Que sim, sim, não é? É permitido, sim. Então, ele segue explicando, né, que essas provas que nós enfrentamos aqui na Terra, né, diferente do que muitos pensam, meus amados, elas não têm por objetivo nos fazer sofrer para evoluirmos. Nem sempre é necessário nós sofrermos para evoluirmos, tá? Essa é uma ideia que nós precisamos, no meio espírita, reavaliar, ressignificar. O sofrimento não é necessário para a evolução do ser humano, tá? O sofrimento, ele é uma consequência, né, das escolhas que não deveriam ter sido feitas por nós. E aí alguém pode dizer assim, Rose, mas eu sofro, né? E quem não sofre? E eu não me lembro de nenhuma escolha que eu fiz que tenha gerado, assim, esse sofrimento de hoje, não. Bom, gente, se você realmente não se lembra de verdade, né? Sorte sua. Porque recai, assim, sobre esse esquecimento que recai sobre nós, né? Sobre o ser humano, causando assim esse véu que recai sobre o ser humano, causando o esquecimento do passado, é uma das maiores bênçãos que Deus pode conceder, assim, que ele costuma conceder ao ser humano. No comentário do professor Kardec, na questão 394 do Livro dos Espíritos, justamente sobre o esquecimento do passado, em resumo, claro, né, porque o assunto não é esse, mas está tudo interligado, ele vai nos dizer que nós não temos ainda praticamente nada do que nos orgulharmos em nossos passados, para que a gente fique lembrando naturalmente do nosso passado assim. É claro que tem as exceções e cada exceção tem um motivo. Por isso, nós não nos lembramos do nosso passado. Seria quase sempre muito penoso a gente lembrar de um passado do qual a gente geralmente não cometeu quase nada de bom. Porque essa nós sabemos
é a melhor encarnação que nós temos. Os espíritos são categóricos em nos dizer. É o período onde nós nos encontramos em maior evolução espiritual, não é? Então, a lembrança do que fizemos em nossas vidas anteriores, ela só é agradável, ela só é extremamente útil apenas assim, lá naqueles mundos mais evoluídos, né, onde reina assim triunfante o bem, certo? Aí até vale a pena lembrar o que você fez para dar sequência naquilo, né? Lembremos, né, que se nós estamos sofrendo, se estamos aflitos, se estamos sobrecarregados, né? Melhor não perdermos tempo tentando imaginar se somos a única situação, o único caso sobre a face da Terra no qual Deus possa ter errado. Porque isso não ocorre, tá? A gente sabe. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Melhor aceitarmos o convite de Jesus, pegarmos essa nossa cruz, desses nossos sofrimentos, seguirmos os passos do nosso mestre, pois é para isso que ele foi dado para nós como modelo e guia, para ser seguido, para ser imitado, e tentarmos entender, né, o que esse sofrimento que a gente esteja, porventura, enfrentando, o que ele quer nos ensinar, para que a gente não tenha que passar novamente por ele, não é? Porque a gente conhece, na grande maioria, e para quem não conhece, a gente repete aqui, aquele ditado antigo, né? Lição não aprendida, lição repetida, né? Bom, e se essas provas que nós enfrentamos aqui na Terra não têm por finalidade nos fazer sofrer, qual é então a finalidade delas? Bom, o nosso anjo protetor aqui do texto, né, ele nos diz, né, que elas têm por um objetivo exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. Coisas que realmente nós precisamos muito exercitar. Via de regra geral, né? Imaginem só o resumo que ele nos deu. Exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação. Bom, elas nos ajudam a desenvolver as virtudes que nós precisamos aqui na Terra em cada encarnação, não é? E ele nos dá exemplo para entendermos melhor, porque ele nos diz no texto, um homem pode nascer, por exemplo, numa posição humilde e difícil. Ele não diz isso aí em algum lugar do início do texto? Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil. Por quê, gente? Por castigo? Não. Por castigo, porque muita gente no nosso meio ainda diz, né? Vai responder, Rose, ele pode nascer assim por castigo, porque na outra vida ele deve ter sido rico, não usou bem a riqueza. Não, gente. Outro pensamento que nós precisamos ressignificar, né? Pular essa etapa, evoluir isso. Não precisa mais disso. Estudar realmente Kardec, né? Kardec não diz isso em lugar nenhum da codificação. Esse entendimento, ele fala do quê? Da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, lembram? A lei de Deus, Deus não é justiceiro, a lei de Deus é de justiça, amor e caridade, certo? Ótimo. Então, para que ele
para que ele vai nascer então, né? Para que o homem possa nascer numa posição humilde e difícil? Por exemplo, né? O anjo vem nos ensinar. Por exemplo, ele pode nascer assim. O que ele diz aí no texto? Para se ver obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades, não é? Não é isso que diz? Para que ele possa se ver obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Bom, nós precisamos entender aqui que não é o sofrer que importa, mas sim é o saber sofrer que importa, né? E isso, só falar isso dentro de um centro, num grupo espírita, com pessoas que não são espíritas, em qualquer lugar, dizer assim, é preciso saber sofrer. As pessoas que olham para nós e já acham que espírita é tudo masoquista, sendo que nem de silício a gente gosta, a gente mal sabia o que era isso, não é? Pois bem, fica complicado, mas vamos entender o que significa que é necessário sabermos sofrer, né? Não estamos falando que é necessário gostar de sofrer. Não estamos falando de cultivar o sofrimento, né? Estamos falando de alcançar algum mérito através dessa dor que nós estamos passando, desse sofrimento que nós estivermos enfrentando. E como é que se faz isso, minha gente? Bom, olha, olha que coisa interessante. Vejam como uma palestra em forma de estudo, né? Que é o que a gente está fazendo. Nós estamos estudando juntos. Como uma palestra em forma de estudos é muito válida. Sabem por quê? Porque ela traz para nós respostas claras, né? Respostas de quem? Da facilitadora Rose Diniz? Claro que não, eu também estou estudando com vocês. A resposta vem do anjo protetor que escreveu esse texto para nós na codificação da doutrina. Olha só, não é qualquer anjo protetor, sendo que não existe um anjo protetor que possa ser qualificado como qualquer, não é? E ele nos diz que se estamos sofrendo, minha gente, se a coisa está muito para lá de complicada para o nosso lado, o nosso mérito vai consistir em suportar as consequências desses males que nós não podemos mais evitar, porque esses males já estão acontecendo, né? E suportar esses males sem ficarmos nos lamentando dia e noite, noite e dia. Entendem? Isso é saber sofrer. Isso é o bem sofrer que o Evangelho nos diz em outra passagem, né? O bem sofrer e o mal sofrer. Ele diz que o nosso mérito consiste também em, mesmo sofrendo, continuar a luta. Em não agirmos com desespero se formos mal sucedidos, não é? Ele diz isso. Não podemos fazer como fez, ou pelo menos como tentou fazer, né? Pedro perguntando a Jesus: quantas vezes, mestre, eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes, né? Jesus educou Simão Pedro para entendermos que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes a cada queda que nós tomarmos. Seja essa queda
moral, trazendo para o nosso estudo, né? Seja essa queda moral, seja essa queda religiosa, seja essa queda familiar, seja essa queda profissional e etc. Quantas vezes nós falharmos, nós tivermos uma aflição, um sofrimento, nós precisamos nos levantar e continuar a luta, independente de estarmos sofrendo. Lutar não vai significar que nós vamos deixar de sofrer. E isso não significa que estar sofrendo nos dá permissão para não lutarmos. Como diz aquele ditado popular, né? O mundo não vai parar de rodar, né? A vida não vai deixar de acontecer para que a gente possa ficar sentado à beira do caminho se lamentando, não é? Isso que o anjo guardião está nos informando aqui. Por isso que ele diz que nós não podemos agir nem com displicência, ou seja, o que é esse agir com displicência que o anjo diz aqui? Nós não podemos ser negligentes em frente ao nosso sofrimento, nós não podemos ser omissos, não podemos agir por desinteresse, né? Porque se eu estou passando por uma dificuldade e eu uso como desculpa, né? E até vamos usar assim a expressão desculpa esfarrapada, né? O fato de estar sofrendo, e eu vou dizer assim, eu vou sofrer de forma resignada, né? Então eu não vou fazer nada, porque Deus quer que eu sofra. Então eu vou sofrer de forma resignada. E eu vou usar isso como uma desculpa esfarrapada para não fazer nada, para não lutar, né? Então, não dar a volta por cima e procurar, como disse aqui no texto, como o anjo guardião disse no texto, e procurar meios de vencer essas dificuldades, o anjo guardião nos alerta que o nome disso não é virtude. O nome disso é preguiça. Olha só. Né? Entendem, gente? Ainda são muitos de nós que perdem um precioso tempo e às vezes até perdem uma existência inteira em lamentações infinitas, naquele vitimismo obsessivo, pobre de mim, né? Abraçado com o sofá, o dia inteiro se lamentando, pobre de mim. Eu devo estar com um monte de irmãos obsessores, mas sou eu que estou obsediando a mim mesmo e as pessoas à minha volta. Ou mesmo eu perco tempo tentando achar alguém para culpar pelo meu próprio sofrimento, ao invés de fazer o quê? De nos lembrarmos que Deus não erra, né? E que se nós estamos passando por isso, alguma causa existe. Nós não estamos sendo penalizados. Não existe castigo. Nós escolhemos por isso. Existe a misericórdia. Com certeza nós escolhemos muito mais e a misericórdia dele é tão grande para nós, seus filhos, que ele disse, isso tudo não, você não consegue, né? Pouquinho menos. E a gente chega aqui e ainda acha que pediu demais, não é? E se essa causa, minha gente, não está assim explícita nessa vida, como nós já dissemos, nós já estudamos aqui, certamente ela está em vidas anteriores. E que, por isso, né? Meus amados, o melhor que nós temos a fazer é tentarmos aprender com os nossos erros para não mais cometê-los, não é?
Gente, viram como é bom a gente pedir para falar com o anjo da guarda, com o anjo guardião, né? Pois bem, nesse texto ele não parou por aqui não, tá? Ele disse que essa questão que nós acabamos de estudar agora nos dá lugar a outra questão, né? Também muito importante para exercitarmos o quê? A nossa fé raciocinada, né? Visto que o Mestre Jesus, ele disse certa vez assim, bem-aventurados os aflitos, não é? É outra polêmica, muita gente não consegue entender isso, mas nós não vamos nos aprofundar, senão a gente não consegue ir no texto. E esse bem-aventurados os aflitos, que Jesus disse, é o título desse nosso 6º capítulo que estamos estudando agora, né? E se baseando nessa afirmativa de Jesus, sabe o que acontece, gente? Muitas pessoas ainda pensam assim. Se Jesus disse que os aflitos serão bem-aventurados, então será que existirá mérito maior para mim se eu procurar mais aflições do que as que eu já tenho, para agravar, né? O que é agravar? Ampliar, para aumentar ainda mais as provas, né? As minhas provas por meio de sofrimentos voluntários, né? Eu costumo dizer que essa é a típica perguntinha de Enem espiritual, né, gente? Vamos repetir raciocinando, né? Se Jesus disse que os aflitos serão bem-aventurados, então será que existirá um mérito maior para mim se eu procurar mais aflições do que as que eu já tenho para agravar, para ampliar, para aumentar ainda mais as minhas provas por meio de sofrimentos voluntários, né? E o anjo guardião, ele deixa assim, ele não deixa nenhum tipo de dúvida sobre isso, não. Sabem por quê? Porque ele diz assim, que a isso eu vou responder muito claramente. Sim, ele diz, né? E existe um mérito nisso. Existe um mérito nisso. Ou seja, eu já venho, o que é essa pergunta? Eu já venho com uma carga de provas aqui para a Terra, de sofrimentos, de expiações aqui para a Terra. E aí as pessoas perguntam, então será que eu vou ter mais mérito se, além dessas provas que eu tenho, eu arrumar mais provas ainda, fora as que eu já tinha programado reencarnar com elas? Será que eu vou ser mais bem-aventurado ainda? E aí o anjo guardião disse sim, vai ser bem-aventurado sim. Mas tem um porém, né? Claro, tem um porém. E a gente precisa entender muito bem essa diferença, né? Porque quando esses sofrimentos voluntários, né? O que é um sofrimento voluntário? Quando essas aflições, essas privações, que nós infligimos de forma voluntária sobre a nossa vida, né? Ninguém me obrigou, de forma voluntária, né? Tiverem por objetivo fazer o bem ao nosso próximo, realmente existirá um mérito maior para mim. Porque essas aflições, né, que eu acrescentei de forma voluntária na minha vida, repetindo, ninguém me obrigou a acrescentar, eu acrescentei porque eu quis, correspondem à prática da caridade através do sacrifício. Entendem? Eu poderia estar lá no quentinho do meu lar aqui, aliás, né? No quentinho do meu lar aqui, no frio de São Paulo, ou no fresquinho do lar de alguns aí na Bahia, porque no lar de Nádia tá frio, né? Eu não custo entender isso, mas no fresquinho do lar de alguns aí na Bahia,
né? Poderíamos estar muito tranquilos nos nossos lares e de forma voluntária, ou seja, ninguém nos obrigou a nada. Deu lá plena madrugada, me deu na teia, eu falei, vou sair de madrugada, vou ir juntar com o povinho do meu centro, vou distribuir sopa e agasalho, ou então vou levar quentinha e água fresca. Entendem? Para quem pratica, não sente, e a pessoa não vê isso como um sacrifício negativo, e sim positivo. Como assim, né? Sacrifício positivo. A gente diz isso, como nós estamos estudando, porque essa palavra sacrifício, ela precisa ser melhor entendida, ela é usada aqui no texto de algumas formas. Ela é usada no Evangelho de algumas formas. Ela é usada no Novo Testamento de algumas formas. Então, nós precisamos entender quando ela é usada no Evangelho e quando ela é usada no Novo Testamento. Certo? Então, o sacrifício positivo e o sacrifício negativo. Aqui para nós, ela possui, ela está viciada, né? A palavra ela ganhou uma viciação no entendimento. O entendimento dela, ele está muito direcionado e observado, assim, sempre pelo lado negativo do ato que vai ser ou foi praticado. Mas no sentido literal dessa palavra, meus irmãos, nós vamos ver que a palavra sacrifício, ela é a junção ali, ó, sacrifício, de duas. É o somatório de duas palavrinhas em latim. Sacro, ofício, né? Entendeu? Sacrifício significa ofício sagrado. Olha que bonitinho, né? Não tem nada do que a gente imagina, né? Sacrifício já é aquela coisa pesada. Sacro ofício, ofício sagrado. Por isso, o ofício sagrado olhado do lado positivo e o sacrifício olhado do lado negativo. Certo? Todo mundo entendeu? Beleza. Por isso, nós vamos ler em alguns locais que a prática da caridade é o sacrifício mais agradável a Deus. Ou seja, a prática da caridade é o ofício sagrado mais agradável a Deus, certo? Mas nesse ponto aqui, o anjo guardião, ele nos alerta, meus amados, que se a sua finalidade real, durante esse sacro ofício que nós descrevemos aqui, não for a prática da caridade ao próximo, e sim for o autofavorecimento, minha gente, se eu saio de casa de madrugada para ir me unir ao pessoal do centro, mas o meu real motivo não é de verdade aquele de praticar a caridade, eu estou usando isso como desculpa para um autofavorecimento, nesse caso, o nome não é caridade, tá? É egoísmo, ok? Nessa parte do nosso estudo, meus irmãos, o anjo guardião, ele resolve fazer um alerta para todos nós. Vejam bem a preocupação que esses seres tão evoluídos possuem conosco. Porque ele vai nos dizer que seria mais seguro para nós nos contentarmos com as provas que Deus já permitiu que nós passássemos por elas durante cada encarnação. E que essa carga de expiações e de provas, né, por vezes, já nos é tão pesada para o estágio de adiantamento moral e espiritual em que nós estamos, que a preocupação dos nossos mentores e protetores espirituais é que nós acabemos por buscar assim, muitas aflições voluntárias, chegando ao ponto de não concluirmos nem as missões, né, o nosso projeto reencarnatório, que foi previamente
programado para nós, e nem muito menos essas que voluntariamente nós assumimos sem medir as consequências, né? Sempre vão existir irmãos que ficam pensando assim, mas será que isso faz sentido, né? Porque eu não me vejo assim, eu acho que eu jamais pegaria assim, mais coisas do que eu tenho capacidade de realizar. Será, amados? Raciocinemos, né? Vamos pensar na vida comum aí, marido e esposa de religiões diferentes, né? E eu não estou falando apenas para analisar do nosso lado, não, tá? Eu estou falando da pergunta que é para ser feita dupla, sabe? Assim, para os dois lados, tá? Já pararam, assim, para contar, antes da pandemia, de preferência, né? Com quantas atividades se assume, né? Cada um assume nas suas respectivas religiões, quando cada um tem a sua, e a gente assume assim com extremado amor e dedicação, e que esse extremado amor e dedicação a gente não tem essa mesma postura nas atividades que se assume quando está juntinho ali com o cônjuge, né? Quem vai distribuir os alimentos com aquela mesma felicidade, né? Cheio de fluido vital, exalando por todos os poros, né? Para doar aí para os irmãos. Quem que sai com essa mesma alegria, né? Quando vai para a casa da sogra? Difícil, né? E olha, sejamos justos, tá, meus irmãos? Eu estou falando da sogra, né? Da sua sogra, não estou falando da sogra do seu cônjuge, não, né? Aquela santa mulher, né, mãe? Que tá aí, aquele doce de pessoa. Não, estou falando da sogra do seu cônjuge, né? Então, sejamos justos nesse ponto. E o anjo guardião, minha gente, brincadeiras à parte aí, ele ainda nos diz que Deus, ele quer pouca coisa de nós, como diz o livro dos Espíritos, né? Com pequeninas atitudes nós modificamos a nossa vida e nos tornamos seres espirituais muito mais evoluídos. É isso que nos diz o livro dos Espíritos, tá? Deus apenas quer que nós aceitemos essas provas sem lamentações e com muita fé. É isso que o anjo guardião diz que Deus quer de nós, né? Aceitar essas provas sem lamentações e com muita fé. Ele nem disse assim, Deus quer que vocês aceitem essas provas sem lamentações, com muita fé, que pare de culpá-lo por estar condenando vocês ao sofrimento. Não, ele só quer que vocês aceitem as provas sem lamentações e com muita fé. Olha a bondade do nosso Pai, a misericórdia dele para conosco, certo? Pois isso não é um favor que nós estamos fazendo para Deus, né, gente? Isso é para nós mesmos. Isso é para o nosso adiantamento espiritual, não é? Nós precisamos entender isso. Ainda dentro dessas orientações de não aumentarmos voluntariamente as nossas provas de forma irresponsável, ele nos orienta a não fazermos nenhum uso de práticas que possam vir a enfraquecer ou torturar o nosso corpo físico, porque tudo isso é inútil, amados, né? Quando a gente pensa nisso, mas o que eu posso fazer que vai resolver a minha evolução espiritual? Talvez alguns saibam, mas assim, alguns de nós, eu, por exemplo, nasci numa família espírita, mas assim, quando a gente pensa, lembra, eu não vou ficar um ano sem comer tal coisa, vou fazer uma promessa de não comer o quê, vou subir a escadaria de joelho, vou andar até não sei na onde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós não podemos criticar quem o faça,
Nós só precisamos entender que nós precisamos de reforma íntima para educar o nosso espírito imortal. Porque educando o nosso espírito imortal, o resto do lado de fora, que é a carne, né, ela se educará junto com o nosso espírito, né? Esses sacrifícios, essas imolações ao corpo físico, o anjo guardião diz aqui que elas são inúteis, amados, são as palavras dele, né? E nós lembramos as palavras de Jesus: misericórdia quero, né? E não sacrifícios. E aqui nós vamos lembrar, Jesus, nós vamos falar aqui de sacrifícios. Nós estamos falando de sacro ofícios? Não. De ofícios sagrados? Jesus está falando que não quer ofícios sagrados? Não. Jesus, aqui, gente, Jesus não fala de sacros ofícios. Lembremos que Jesus não falava latim. Jesus falava de rituais onde se martirizava o corpo físico ou se higienizava em demasia, né, o corpo. Jesus falava do ato de sacrificar, de matar, de imolar animais em holocausto. Por isso ele diz: misericórdia, misericórdia quero, e não sacrifícios. Entendem a diferença? Por isso eu disse que nós precisávamos estudar, entender a diferença das palavras, dessa palavra sacrifício, para entendermos quando ela está sendo usada por Jesus, quando ela está sendo usada ali no Evangelho por Kardec, sem ser referência aos textos de Jesus, certo? Para que nós possamos entender a boa nova, como ela deve ser entendida, né? Pois bem, meus amados, abusar da lei que nos manda cuidar e preservar do nosso corpo físico possui um nome, tá? O nome disso é suicídio, né? Suicídio. Mas existe uma grande diferença, né? Nós não vamos nos aprofundar no suicídio, nas causas, nos motivos, nas razões, e nem julgá-lo, porque com a mesma medida que nós julgarmos os nossos irmãos que já cometeram, sendo que nós temos um passado a expiar e que provavelmente muitos de nós, se não todos, também já o cometemos, né? Então, com a mesma medida que julgardes os seus irmãos, sereis também julgados, né? Então, nós aqui estamos citando o nome que foi dado ao abuso que se comete ao corpo físico, tá? Mas existe uma grande diferença de abuso ao corpo físico também. E qual é essa diferença? Esse anjo guardião, ele fala sobre isso, tá? Ele diz assim, que uma mãe, né? Ele, não com essas palavras, mas ele diz assim, que uma mãe, um pai, irmão ou um ser responsável, né, por outro ser, que impõe a si mesmo aflições, que se faça suportar o frio, que faça o seu corpo suportar o frio, o seu corpo suportar o calor, né, faça o seu corpo suportar a dor, para que isso possa aquecer e alimentar aqueles que precisam, né? O motivo de você estar obrigando o seu corpo a suportar a dor, a fome, o frio, seja alimentar aqueles que precisam, aquecer aqueles que precisam, né? E o seu corpo vai sofrer as consequências disso, meus amados. Certamente, esse é o sacrifício, esse é o sacro ofício que será abençoado por Deus, né? E certamente é o sacro ofício que Deus não enxergará nas nossas ações
como um sacrifício, mas sim como uma caridade, né? E esse entendimento que ele passa para nós, isso é muito lindo, né, gente? Eu fiquei encantada, tá? E dessa parte em diante, então, ele traz para nós uma instrução ali. Realmente o texto, ele vai se transformando numa poesia de amor ao próximo, né? E de alto amor também. Quando ele vai dizendo assim que aqueles que deixam as suas casas para irem a uma habitação miserável, levar consolação, tem a sua verdadeira recompensa, terão, né, sua verdadeira recompensa. Aqueles que sujam suas mãos, cuidando das chagas dos outros, aqueles que se privam do sono para velar na cabeceira dos doentes, aqueles que utilizam da sua própria saúde, praticando, né, boas ações, as alegrias. Eles vivem no mundo, eles vivem as alegrias desse mundo, mas as alegrias materiais desse mundo não secam o coração deles, né? E não deixam que eles adoecessem em meio aos prazeres ilusórios da riqueza material. O que prova para nós que a riqueza material não é condenável por Jesus, não é condenável por Deus, senão ele não teria dado para nós. Ele deu ao homem para que faça bom uso dela em benefício do próximo, benefício de todos, da evolução, né? Esses são os verdadeiros anjos dos pobres abandonados, né? Aqui vem mais uma chamada, quando ele diz assim que aqueles que se retiram do mundo para evitar as seduções, né, no isolamento, que utilidade essas pessoas vão ter na Terra, né? Ele está falando aqui, gente, daquelas pessoas que vão fazer voto de isolamento, voto de silêncio, não é voto de pobreza e viver na pobreza, não. Voto de pobreza, tudo bem, porque você vai ajudar, vai trabalhar ali, mas o voto de isolamento, aquelas pessoas que vão, os ermitões, digamos assim, né, que não querem conviver com o ser humano, né? Que utilidade você tem na Terra? Que utilidade você tem para o seu irmão? Como que você vai evoluir se você foge da luta, se você abandona o combate que você veio para combater, o bom combate, como disse Paulo de Tarso, né? E aí ele diz assim, se você quiser um sacrifício bom aqui na Terra, que você deve, né, se quer um silício bom, né, um cinto desse que realmente faça você ter um sacrifício agradável a Deus, que você deve castigar o seu espírito e não a sua carne, né? Que você deve castigar o seu orgulho, que você deve castigar não se lamentando, né? Quando você se sente humilhado, ai meu Deus, fulano me humilhou, nossa, e agora o que será de mim? Eu tenho que contar para todo mundo, eu preciso me vingar, eu preciso mostrar quem a pessoa é e etc, né? Fulano falou mal da minha doutrina, eu preciso fazer alguma coisa, como se a doutrina precisasse ser defendida e ela não precisa, né? Voltamos a dizer, a doutrina não precisa ser defendida, precisa ser divulgada, né? Então, esse é o verdadeiro silício que nós precisamos fazer uso hoje, né? É adestrar, martirizar o nosso espírito, não deixar que ele voe solto fazendo o que acha que quer. Eu fui ofendido, eu vou à esforra, né? Eu me senti magoado, eu vou me vingar. Tudo a pessoa não pode, se sente abalada. Tudo a pessoa tem que revidar, tudo tem que ter a última palavra, né?
Gente, parece atitudes difíceis, né? Fazer uso da água da paz, parece difícil. Fazer uso, hoje eu disse para uma pessoa no atendimento fraterno, que eu fiz de manhã, era 8 horas da manhã, já tinha alguém surtando nos teclados da vida. E aí eu falei, olha, em outro caso eu diria, faça uso da água da paz para você se calar, mas no seu caso, faça uso de uma bacia com água na paz, põe os dedos lá e pare de digitar com as pessoas, falando mal dos outros, fazendo isso. Pare, acalma os dedos. Não passa, não se transforme num médium que psicografa coisas ruins de espíritos perturbados nos teclados das mídias sociais. Vamos parar com isso. Parece atitudes difíceis, mas em verdade são só difíceis quando se sabe, quando não se sabe, né? Que nós somos espíritos imortais que buscam aperfeiçoamento. Quando se acredita que temos uma vida só, quando a pessoa diz, eu só se vive uma vez, então eu não posso engolir esse sapo, porque eu vou ter depressão. Eu não posso isso porque eu aquilo. Quando se pensa, se acredita que vive uma vez, né? Quando se coloca o orgulho acima de tudo, né? Ao invés de você fazer brilhar a sua luz, você faz brilhar o seu orgulho, resplandecer acima dos homens a sua luz, você faz resplandecer acima dos homens o seu orgulho, né? Deus usa o homem para auxiliar o próprio homem, meus irmãos. E enquanto auxiliamos um ao outro, nós estamos nos auxiliando também. Por isso nós estamos aqui, para aprendermos a evoluir em pequenas famílias, aí depois junta as outras famílias e tornam umas famílias maiores, e aí os filhos crescem e formam umas famílias maiores e vão se juntando, e aí a gente tem a família do centro, e agora veio a pandemia e mostrou para nós as famílias virtuais, e hoje nós estamos aqui numa família nacional, né? E daqui a pouco a gente vai entender que nós somos uma família universal, não é? Então, nós ultrapassamos um pouquinho do nosso tempo e eu sei, como eu disse, que é impossível, né, seu Adalberto? Impossível nós extinguirmos um assunto de um texto tão maravilhoso assim. Mas eu tenho certeza que tem irmãos aí que querem falar alguma coisa, né? Que ou querem fazer alguma pergunta, ou querem discordar de tudo. A gente está aqui para isso, né? Então, eu agradeço profundamente essa oportunidade. Para mim foi um estudo que me edificou muito. Eu confesso que já havia estudado esse texto, mas não para falar sobre ele. Então, foi um presente. E eu agradeço muito, tá, seu Adalberto? É um presente de Deus na minha vida. Eu agradeço muito e espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, tá? Beijo, gente. E desculpe aí alguma coisa. Tudo em ordem, maravilha. Aqui a gente deve estar programando para mais 1 hora ainda sobre esse estudo. Nossa, porque a gente coça todinho quando o senhor fala uma coisa dessa. Maravilha, tudo tranquilo, é um estudo que alimenta mesmo nossa alma. Então a gente vai vendo que quanto mais a gente estuda, mais precisamos estudar e estamos felizes. Então, a mensagem sobre esse tema foi maravilhosa. Abriu mesmo o leque
para o nosso caminho e observando que Jesus, há 2000 anos, colocou, através desses bondosos espíritos, essas mensagens maravilhosas que nos dias de hoje a gente vai entendendo cada vez mais. E cada vez que a gente estuda o mesmo tema, sempre a gente vai encontrar mais conhecimentos. Então, é sempre bom a gente buscar, através da doutrina espírita, esse ponto de luz. E acredito que mais alguém aí possa também fazer alguns comentários. Esteja à vontade. Eu me chamo Crispiniano, ou se você não me conhece, eu gostaria de te agradecer. Você discorreu com propriedade o assunto. Tenho certeza que ficamos maravilhados e muita gente aprendeu, tirou dúvidas e vamos pedir a Deus que você tenha junto a gente outra oportunidade com outros assuntos. Gratidão e muito obrigado. Eu que agradeço, porque como disse, para mim foi maravilhoso, foi um estudo que eu necessitei dele desde a primeira hora do dia e percebi o quanto ele já havia feito falta para mim, né? E é um estudo que eu pretendo desenvolvê-lo. Tem muita coisa ainda desse texto. Agradeço muito, tá? E chamando, o senhor Adalberto sabe que eu estou por aqui. Luiz Borboleta, muito bom te ouvir. Obrigada. Obrigado, Borboleta. Também agradeço a palestra de hoje. Ela traz um conhecimento muito profundo, não é? Uma reflexão muito boa sobre essa questão do silício, né? E como é que a gente entende tudo isso. E a gente agora se propõe a pensar melhor sobre esse tema. Realmente, a Rose tem razão, é uma reflexão que se fez hoje, mas é para que a gente passe a refletir mais ainda sobre isso, porque tem muita coisa nesse evangelho sobre o silício e nos traz essa necessidade de refletir maior, para nos desvincularmos de certos medos e de certas fórmulas mentais que criamos e às vezes até sem querer, não é? E sair da ociosidade, procurar trabalhar mais e estudar mais. Gratidão a Rose, como sempre, uma pessoa maravilhosa, muito gentil e uma profunda conhecedora do Evangelho, queridíssima. Seu Adalberto, boa noite para o senhor também, viu? E vamos ver se a gente consegue trazê-la novamente para uma nova palestra. Boa noite a todos. Que tinha gratidão e você falou sobre uma coisa realmente muito importante, porque quando o Evangelho traz, não tem nenhum, quando nós vamos estudar uma passagem de Jesus, a gente vai ver que ele não usa nenhuma expressão que a gente diz assim, não tem nenhuma palavra desperdiçada na boca de Jesus, né? Trazida ali pelos apóstolos, não tem nenhuma palavra desperdiçada. E quando a gente, mesmo a gente sabendo de tantas adulterações que já sofreram o Novo Testamento, em se tratando de Kardec, a gente segue a mesma linha. Quando ele traz para nós uma palavra, a gente tem que desenvolver essa questão da pesquisa. E a gente tem que fazer isso. Nós temos que buscar textos menores, né? E não títulos. Nós vamos falar sobre
capítulo X. Não, nós temos que pegar um título, um texto, perdão, e estudar aquele texto, né? E sugar daquele texto todo o ensinamento, o aprendizagem que aquele texto tem para passar para nós. Essa questão que você falou sobre o silício, tem pessoas que muitos na nossa doutrina vieram sim do catolicismo, porém, mesmo esses, não significa que conhecem práticas tão antigas assim, né? Tem pessoas que não conhecem, e quando se fala hoje, eu percebi que quando fui estudar sobre isso, eu percebi que tem divisões dentro da igreja também, que eu não sabia, né? Então, tem divisões que vão dizer assim que o silício não necessariamente é isso, que o silício pode ser uma roupa com tecido áspero na parte de dentro, que vai te causar um mal-estar, isso, aquilo, aquele outro, então vai colocar um pano quente em cima da questão, entendeu? Só que quando a gente vai ver esse texto, quando nós vamos ver Kardec falando sobre isso, quando nós vamos ver Paulo de Tarso falando sobre isso, quando nós vamos ver o apóstolo Lucas, quando nós vamos ver Mateus falando sobre isso, e quando nós vamos ver o anjo guardião, né, falando sobre isso, ele não está falando sobre tecidos, ele está falando sobre o silício mesmo, aquele lá usado naquela época, entendeu? E que também continua sendo usado por alguns. Então, coloca-se um pano quente em cima de uma linha coloca um pano quente em cima de um entendimento, outra linha se defende, e etc. E a gente que não sabe para que serve, o que é, e também não faz a menor diferença, a gente fica sem saber. Só que, por que nós precisamos saber? Para entendermos que tem coisas que se assemelham a esse silício dentro da nossa doutrina, né? Ou seja, ideias que a gente traz de outras doutrinas, quem veio de outras doutrinas, a gente traz dessas doutrinas e vai inserindo no Espiritismo e que não são do Espiritismo. Ai, nossa, na época eu não sei nem que época que mas pode comer peixe, não pode comer peixe, tem que comer, não pode comer carne, não pode. Na doutrina espírita não existe isso, entendeu? Então são situações convencionadas por outra religião e que são inseridas na doutrina. Então nós precisamos saber o que é para saber o que não nos pertence. E se não estudarmos, não saberemos. Certo? É isso. Já estou matracando aqui de novo. Aí eu já estou cobrando a 1 hora a mais que o senhor Adalberto me prometeu ali. Pois é, separar o joio do trigo, né? Esse, Adalberto, mas eu estudei essa semana uma passagem com esse joio do trigo que eu não sabia. Nossa, que coisa bonita. Bonito demais. Deixar todo mundo com água na boca. Pois é isso. Tem mais alguém para fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida? Caso não tenha, peço para você mesmo fazer a prece final. Muito obrigado, muita paz. Eu mesmo? Eu mesmo? Você mesmo. Tá bom, então vamos lá. Então, meus queridos irmãos, como nós dissemos no começo, né?
Quando Jesus, todas as vezes que Jesus se reunia na casinha de Simão Pedro para estudar o Evangelho, era sempre um dia de cura. Cura do corpo físico, cura do corpo espiritual. E por isso, nesses momentos que passamos juntos tão felizes, tão alegres, de tanta satisfação por estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, por sabermos em nosso coração que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele ali se faz presente. Então sabemos que além de estarmos na presença de Kardec, que o evocamos no início de nossa reunião, estamos ainda mais na presença do nosso Mestre Jesus. Mais motivo ainda de alegria traz aos nossos corações. E envolvidos nessa alegria, Mestre, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos oferecido, pelo Senhor ter vindo pessoalmente a este mundo tão pequenino, de pessoas ainda tão pequeninas, pequeninas no agir, pequeninas no pensar, pequeninas no sentir. Mas a sua presença entre nós, Mestre Jesus, nos dá a esperança, nos dá a perspectiva, nos mostra o modelo, nos mostra o caminho que devemos seguir. E para nós, o Senhor deixou o seu Evangelho de luz como pegadas certas e luminosas para seguirmos na direção da felicidade. E como sabemos que muito será cobrado de quem muito recebeu, queremos nesses instantes, Senhor Jesus, oferecer a espiritualidade amiga que se faz presente em cada lar aqui representado, e em cada lar representado no lar daquelas pessoas que estão necessitadas e que nós nos lembramos, pensamos nelas agora. Pedimos a permissão para que a espiritualidade bendita possa retirar de nós os melhores fluidos que possuímos, Senhor. O nosso fluido vital mais puro em forma de amor, para ser depositado nas águas sobre a mesa, nos recipientes que foram colocados. E sobre esses recipientes, sobre as caixas d'água desses mesmos locais, possam ser retirados também dos cântaros de luz da natureza, os fluidos espirituais necessários para completar a cura de todos nós. O fortalecimento do nosso espírito, que irá trazer para a nossa carne
o fortalecimento necessário para continuarmos a nossa jornada física, Senhor. E tão grandes são essas benesses que recebemos agora, que pedimos à espiritualidade bendita que desses recipientes possam jorrar essa luz e envolver todo o nosso planeta Terra, tão carente de amor, a fim de que todos aqueles que não te conhecem, Mestre, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que desencarnam agora, de formas naturais ou causando a própria morte, todos aqueles que reencarnam, envolvidos no medo da nova vida e das dificuldades. Todos aqueles que encarnados causam a dor e a dificuldade no seu próximo, possam ser envolvidos e banhados pela luz do teu amor, Senhor. E por alguns segundos que sejam, possam sentir o quanto é bom estar do lado certo do caminho. E que esse sentimento os inspire para mudarem o rumo de suas vidas. Sê conosco, Mestre Jesus, não só por hoje, não só nessa encarnação, mas por todo sempre, Mestre. Que assim seja. Que assim